temos que ser luz que brilha nas trevas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, no final deste capítulo. Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Abençoa-nos aqui e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. No final do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas, encontramos diálogos de Jesus com candidatos, aqueles que se ofereceram ao seu discipulado, aqueles que disseram que desejavam segui-los. E Jesus os põe à prova. Especialmente nós nos basearemos no versículo 62, mas podemos ler desde o versículo de número 57. Indo eles a caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas, em algumas versões, os chacais, as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está querendo me seguir? Saiba que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Essa é uma jornada dificultosa, é uma jornada cansativa. Andar com Jesus, seguir a Jesus, ser discipulado por Jesus. A outro disse Jesus: segue-me. Veja que um primeiro disse: eu te seguirei. Jesus diz: você quer me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não sabemos qual foi a atitude, porque de fato cada um destes bem poderia ser cada um de nós. E por isso a resposta não está aqui, como nós sabemos o que aconteceu com o jovem rico, que quis seguir a Jesus, mas que quando Jesus lhe disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, tu vem e segue-me, este se foi do propósito de seguir a Jesus. O seu propósito não permaneceu, ele se foi na primeira provação. E nós é que temos que responder: eu te seguirei, apesar de o Senhor não ter onde reclinar a cabeça, e eu também não terei. Aqui então o Senhor diz a outro: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A cada realidade, a cada situação,
Jesus aproveita uma oportunidade de lançar um ensinamento. Não é o Senhor contra sepultarmos um pai ou sepultarmos uma mãe, mas ele diz aqui algo: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Somos chamados a pregar o reino de Deus em todo o tempo, em todo momento, em qualquer circunstância, seja ela uma circunstância propícia ou não propícia a nós. Nós devemos pregar, quer em tempo, quer fora de tempo, nós precisamos pregar o Evangelho. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. E então, diante dessas três situações, Jesus fala, no versículo de número 62, a conclusão de tudo o que ele estava dizendo, com uma expressão extraordinária. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, pôr a mão no arado. Trabalhar com o arado. Trabalhar com o arado não era algo fácil. Era algo que exigia esforço, sacrifício e uma paciência, um esforço que eu diria, um esforço diligente. A pessoa necessitava ter persistência, insistência para trabalhar no arado, para arar a terra. O fato de arar a terra era preparar a terra para o plantio e capacitar a terra para a colheita. O plantio e a colheita estão ligados ao ato de arar a terra. A terra é preparada, a terra é revolvida, a terra é até mesmo afofada, a terra está pronta para receber a semente, para receber a água, para receber os nutrientes. Havia uma forma de arar, que era uma forma de arar mais superficial, onde não era profunda a vala ou o sulco arado na terra. Havia aquela que era mais profunda e havia a bem profunda. Até hoje, a terra, segundo o que vai ser semeado nela, plantado nela, ela é arada com mais ou com menos profundidade. Porque uma terra bem arada propicia a facilidade de se semear, mas não só semear, de se germinar, de se crescer e de se frutificar. Por quê? Porque quando aramos bem a terra,
preparamos a terra para que nela as raízes do que semeamos sejam mais fortes. É estranho que praticamente ninguém fale sobre esta grande, mas grande vantagem de se arar a terra. E Jesus está falando do ministério, Jesus está falando de segui-lo, Jesus está falando, sim, que nós devemos, uma vez que tomemos essa decisão, manter o foco, manter a atenção, manter o esforço, aguentar o sacrifício, sabedores de que se trabalhamos a terra, arando a terra, as raízes daquilo que semeamos serão fortes, e como é a raiz, assim será o seu fruto. É muito importante entendermos sobre arar a terra, sobre essa questão que Jesus aqui está falando de persistir naquilo que se propôs a fazer, que é segui-lo, que é estar com Ele, de manter o foco, o foco no que estamos realizando, de não desistirmos. Não olhe para trás. Eu diria agora, nesse mesmo sentido, não desvie o teu olhar. Não perca o foco do que você está fazendo. Se você perder o foco do que você está fazendo, se você olhar para trás, em vez de olhar para frente, em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, não tire os olhos de Jesus. Mantenha o seu olhar firme em Jesus Cristo. Mantenha o seu olhar em Cristo, porque senão você não será digno do Evangelho, você não será digno do reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que desvia o seu olhar, que olha para onde não deveria olhar, que olha para o passado em vez de olhar para frente. Eu diria que olha para o passado em vez de olhar para o futuro. Você não pode trabalhar o presente com olhos aprisionados a um passado. Você tem que trabalhar o seu presente, arar a terra com olhos voltados para o seu futuro. Olhos focados no que você tem que focar. Olhos que não estão presos ao que você já fez, mas que estão, como você mesmo, comprometido ao que você tem que fazer. Quando alguém ara a terra, volto a dizer, está preparando a terra para o semear e para o colher. De modo que você tem uma atitude presente, ou uma atitude próxima no seu presente, que implica em algo futuro, que é a colheita. Você está trabalhando em prol não apenas de se semear, mas em prol de se colher. Você está trabalhando num presente, por um futuro próximo, o ato de semear, e por um futuro mais distante, o ato de colher. Você está trabalhando o teu campo, e você não pode estar dizendo, mas eu já fiz. Não, é o que eu agora preciso fazer. Muitas pessoas estão dizendo, eu já fiz, mas você tem que entender que você precisa
fazer algo, que o que você colherá depende do que você está fazendo agora, e que o teu olhar deve estar comprometido com o que está diante de você, não preso, volto a dizer, com o que está atrás de você. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho da paz, o evangelho do reino de Deus. Este mundo precisa ouvir o evangelho da salvação, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos voltar a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós precisamos voltar a pregar o genuíno, o verdadeiro, o real evangelho. Um evangelho que é baseado no sacrifício de Cristo Jesus, pelo qual somos salvos pela graça de Deus, e isto mediante a fé, que é dom de Deus. O Senhor que nos salva, o Senhor que nos sacrificou, não desistiu. A Bíblia diz que Cristo suportou a ignomínia dos homens, porque contemplava, porque olhava o seu galardão, a alegria que lhe estava proposta. Há uma alegria proposta. E Cristo suportou a ignomínia dos homens, suportou sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas os olhos de Jesus não perderam o foco. Os olhos de Jesus olhavam para você, olhavam para mim, para o prêmio, para a alegria da nossa salvação, porque o Senhor se alegra em sermos salvos, e por isto Ele se entregou por amor a nós. Por amor a nós. E aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele cuida de nós, mas nós queremos nos entregar plenamente a Ele, mas num evangelho verdadeiro, do reino de Deus. Queremos ser aptos para o reino. Queremos ser pessoas comprometidas, pessoas que mantenham o foco no seguir a Jesus, que não desviem o seu olhar, que confiem mais na orientação de Cristo do que na execução do seu próprio trabalho. Explicarei isso de outra maneira. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, que tendo abraçado este ministério, que se torne seguidor, discípulo de Jesus, e olha para trás, e deixa de olhar a Cristo, é apto para o reino de Deus. Mas, de fato, quando alguém ara a terra, este alguém tem que ter atenção no que faz. E acho algo tão razoável que alguém queira saber se está arando reto a terra, se está corretamente arando aquela terra. Eu diria que eu seria muito tentado, se eu estivesse arando uma terra, a parar e a observar o meu trabalho, a olhar para trás e ver se havia uma linha reta ou uma linha torta,
se eu estou indo como eu deveria ir na terra. É tão bonito vermos a terra. Hoje é mecanizado. Hoje as coisas são diferentes. Mas é tão bonito vermos uma terra arada, uma terra que você vê todos aqueles sulcos, todo aquele caminho, tudo aquilo, tudo pronto para receber a semente, para receber, como disse, a água, para receber os nutrientes, tudo aquilo que foi trabalhado, a terra que foi revolvida, que foi oxigenada, aquela terra, ela foi completamente preparada. Você sabe que existem, como eu disse, graus de profundidade distintos de arar a terra até um bem profundo. Sabe, os que consideram um arar bem raso, vai até uns 30 centímetros, é raso. Mas vai arar uma terra para ver se 30 centímetros é pouco. Que há momentos em que as pessoas, quando estão arando a terra, elas vão arar até 60 centímetros, até 1 metro, e em alguns casos, até 2 metros de revolver a terra. Isso é revolver toda a terra, é levantar toda a terra. É uma coisa muito, para mim, que não sou uma pessoa do campo, é uma coisa que me causa até espanto de saber que haja um mover de terra tão grande. E aqui Jesus está falando sobre este arar, e eu me colocando com aquele arado bem mais simples, bem mais simplório, às vezes sem força animal, só com força humana, e a pessoa está rasgando a terra, fazendo sulcos na terra. Eu diria, será que meu trabalho está bem feito? E eu vou dizer algo a você, o que determina que o nosso trabalho está bem feito não é a nossa capacidade, não é nem a execução do nosso trabalho. O sulco estará reto se eu não desviar o olhar enquanto estou arando daquele que estou seguindo. Porque aquele que eu estou seguindo não se desvia. Se eu confiar em mim mesmo, eu sou passível de desvios. Mas se eu arar a terra orientado por segui-lo, mantendo o foco em seguir a Jesus, pode ter certeza, eu não preciso olhar para trás, eu sei que a obra que eu estou fazendo está reta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso para mim é algo que me traz um conforto ao meu coração. Porque eu quero arar corretamente a terra, eu não quero estar zigue-zagueando, eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar reto, fazer uma obra correta. Isso eu só poderei fazer com esforço, com sacrifício, entendendo que eu tenho que terminar o que eu comecei. Aquele que começou boa obra em vosso meio há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. Numa perseverança, numa dedicação. Dedicados e perseverantes, não olhando para trás. Eu sei que a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos olhar para trás é
a esposa de Ló. Pois os anjos assim orientaram a Ló e sua família, tirando-os de Sodoma, e parece que eles tiveram dificuldade de sair, porque os anjos insistiram com eles, desde a sua chegada, disseram: nada podemos fazer até que vocês saiam. Eles podiam ter saído de uma forma, eu direi agora, organizada. Eles podiam ter pego os seus bens, pego as suas coisas, mas chegou um momento em que os anjos tiveram que jogá-los para fora daquela cidade, porque eles se demoravam em sair da cidade. Havia coisas que os prendiam àquela cidade. Essa realidade, quando nós vemos na narrativa de Ló, sobrinho de Abraão, nós vemos que Ló foi colocando a sua tenda cada vez mais próxima a Sodoma, até que ele morou em Sodoma. Então, quando Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas, Deus enviou os anjos para que não somente exercessem o seu juízo, mas também para que manifestassem a sua misericórdia estendida à família de Ló, à sua casa, por amor ao seu servo Abraão. E os anjos foram claros: não olhem para trás, saiam daqui. É perigoso vocês ficarem aqui. Vocês não precisam viver o juízo que haverá aqui. Não parem. Vão embora sem olhar para trás. Vão. E a esposa de Ló, esta se volta. Ela olha para trás. Meus irmãos, o maior erro não foi tão somente olhar para trás, foi parar. Ela parou. Antes de olhar para trás, eu digo, ela se deteve. Por que ela olhou para trás? Por curiosidade? Por estar ligada àquela cidade? Por lembranças? Nós podemos levantar uma série de suposições. E por que a Bíblia deixa isto em aberto? Porque cada um de nós olha para trás por um motivo diferente. Olhamos para trás porque estamos ligados ao passado. Olhamos para trás porque amamos o que estamos deixando. Olhamos para trás porque há uma história nossa naquele lugar. Olhamos para trás porque deixamos certas pessoas que não queríamos deixar. Olhamos para trás porque estamos curiosos de saber o que está acontecendo atrás de nós. Olhamos para trás por tantos motivos, mas o importante não é saber por que ela olhou para trás. O importante é que nós não olhemos para trás. Que nós mantenhamos o olhar para frente. Como a Bíblia diz, olhando firmemente. Esse olhar firmemente é não desviando o olhar. Não desviando o olhar do autor e do consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Há tantas coisas atrás. Paulo diz essa expressão
que agora eu tomarei do apóstolo Paulo para que entendamos o que é olhar para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Portanto, essa deve ser a nossa atitude. Há coisas boas no nós que ficaram atrás. Mas há coisas ainda que precisam ser feitas, que estão à nossa frente. Um dos grandes problemas que dizem a respeito da psicologia humana quando alguém se aposenta é que algumas vidas perdem um propósito que tinham. E que saiba do seguinte: nós fomos feitos para cumprirmos propósitos. E você, por mais glorioso que possa ter sido o seu passado, ele é passado. E eu posso te dizer que em Cristo você tem um presente e um futuro gloriosos. De modo que há propósito ainda mais sublimes. Um dia nós passaremos desta vida e chegaremos a uma realidade que nenhum de nós tem a total consciência ou total conhecimento do que nos espera, mas temos a esperança. Temos a esperança. Algumas pessoas sonham com o seu futuro glorioso de estarem em um paraíso eterno, em deleites eternos. Outras pessoas sonham coisas diferentes, como eu sonho estar ao serviço eterno do Senhor. Eu não sei o que me espera. Eu não posso dizer isso, eu farei isto ou eu farei aquilo pela eternidade. Mas assim como na minha vida presente eu estou para fazer a vontade de Deus, a minha vida futura eu estou muito mais muito mais apto, preparado para fazer a vontade futura de Deus. Eu não estarei lá para relaxar eternamente e viver um ócio pela eternidade. Deus não creio que me chamou para viver isto, mas para viver a vida eterna em Deus. Há descanso, há descanso. A glória, há deleite, sem dúvida há deleite, mas algo nos espera, um propósito eterno se cumpre em nossas vidas desde o momento em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Não olhe para trás. Esqueça-se do que para trás ficou e prossiga, persevere, esforce-se, dedique-se na jornada que está diante de você. Abraão também sabia do que aconteceria. E a Bíblia diz que Abraão, na sua tenda, ao longe, saindo da tenda, viu o que acontecia a Sodoma e a Gomorra. Abraão viu e nada lhe aconteceu. A mulher de Ló viu e foi transformada numa estátua de sal. Abraão, diferente dela, ele não olhou para trás,
Ele olhou para frente. Ele olhou para o que estava diante dele. O juízo ele contemplou ao longe, mas ele olhou para frente, ele não olhou para trás. E o fato de olhar para trás não é isto que nos traz em si um juízo, é a desobediência quando se nos diz, não olhe para trás. Porque, por vezes, Deus nos ordena olharmos para trás. Examinai o vosso passado. Isso, de certa maneira, é olhar para trás. Mas ali eles disseram, saiam. É uma ordem de sair com pressa. Sabe, o povo de Israel estava no Egito, e quando o povo de Israel saía do Egito, o povo de Israel despojou o Egito. Ele tomou tesouros e levou tesouros consigo pelos anos de serviço, de servidão que eles tiveram no Egito. Não saíram de mãos vazias. E sabe qual é o problema do despojo? É que você começa a querer levar cada vez mais e mais e mais e mais, e começa a ser mais importante o despojar o Egito do que o sair do Egito, de maneira que eles tiveram que ser apressados, e diz que então eles saíram apressadamente do Egito. Eles saíram vitoriosos do Egito, mas tiveram que sair com pressa, porque do Egito você não sai lentamente. Se você sair lentamente do Egito, você acaba não saindo do Egito. Porque, veja bem, não demorou muito deles terem saído do Egito, e já Faraó endureceu seu coração de novo para persegui-los. O Egito é um lugar que, por mais difícil que seja, ele te aprisiona. E em muitos sentidos ele te aprisiona, não apenas no cativeiro de uma dominação, de uma escravidão, como nós imaginamos, mas o cativeiro do Egito era um cativeiro de servidão. Eles tinham casa, eles tinham vida. Não era o sentido de escravidão que nós temos. Lembre-se que a Bíblia fala também sobre a escravidão do pecado, e a escravidão do pecado não é essa escravidão que nós temos no nosso conceito histórico mais recente. É uma escravidão de servidão, é uma escravidão de dominação, é uma escravidão também de sedução. Sansão ficou cativo, preso pelos filisteus, aquela pedra de moinho, perdeu a sua visão, porque lhe vazaram os olhos, mas antes foi vencido pela sedução, pela sua visão. A Bíblia diz que todo homem é tentado por aquilo que vê, que o seduz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas eu digo que Sansão, antes de estar no cárcere, no cativeiro, ele foi cativado por Dalila. Dalila o cativou. E muitas vezes este aprisionamento tem a ver com que fomos cativados pelo mundo. É interessante que o povo de Israel, na sua peregrinação no deserto, fala algo para nós que parece um pouco ilógico,
queremos voltar ao Egito. Queremos voltar ao Egito. Sabe, a travessia do mar foi feita, entre outros motivos, como Deus disse: não mais vereis a terra do Egito. Não mais vereis os seus perseguidores. Não mais vereis os egípcios. Mas eles quiseram voltar. Eles quiseram voltar para o Egito. Eles quiseram voltar porque nem tudo no Egito era ruim. Havia peixes em abundância. Havia os alhos e os melões do Egito. Existem coisas que eu diria até coisas boas. Melão é coisa boa. O alho é coisa boa. O peixe é coisa boa. Havia coisas boas no Egito. E é por isso que você tem que sair logo do Egito, porque o Egito, antes de te botar em cativeiro, ele vai te cativar. E assim é o processo do pecado, e assim é o processo do desvio. O desvio nos cativa. Ele faz com que a nossa atenção não deva estar aonde ela deve estar. De modo que o Senhor Jesus, quando está falando a estes, que Ele chama, e a estes que se propõem segui-lo, Jesus está dizendo: olha, você tem que manter a tua decisão. Se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Sabe, o Evangelho não é uma autorrealização. Está muito mais para uma autonegação. A si mesmo se negue. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabedor que seguir-me implica que você não terá onde reclinar a cabeça. Você terá que ir e pregar o Evangelho do Reino. E por fim, se você colocar a mão no arado, você não pode olhar para trás. Algo acontecerá com você, você não terá onde reclinar a cabeça. Algo acontecerá com você, você terá que pregar o Evangelho, o reino de Deus. Algo acontecerá com você, você não poderá olhar para trás. Há algum tempo Deus me mostrou algo que eu não havia percebido antes. Toma a tua cruz e segue-me. Na crucificação, eu sou fisicamente impedido de olhar para trás. Um crucificado não tem a capacidade de olhar para trás. Pense muito bem em uma pessoa crucificada. Cada movimento é uma dor excruciante. Pense nessa pessoa crucificada, presa ao madeiro. Havia distintas formas de uma pessoa ser crucificada. Algumas delas eram num mastro único, em que a pessoa ali ficava presa, as mãos para cima. Outras delas eram em forma de um T, em que as pessoas estavam crucificadas. Outras em forma de um X, em que as pessoas de pernas abertas e de mãos abertas eram crucificadas. Outras na forma de mais um Y. E por fim, a forma mais conhecida, essa forma
que nós chamamos forma de cruz, onde havia toda uma posição para que pudesse aquela tortura durar o maior tempo possível. Mas em todas elas, o crucificado ficava fisicamente impedido de olhar para trás. Ele só conseguia olhar o que estava à sua frente. Seja mais lateralmente, seja mais frontalmente, ele só conseguia olhar naquele espectro, naquele ângulo de visão. Ele podia ouvir o que vinha de trás, mas ele não conseguia ver. O movimento lhe era impossível de fazer, pela dificuldade muscular, pela dificuldade de articulação, pela dificuldade do bloqueio que havia para ele. Tudo lhe impedia olhar para trás, mas ele podia olhar para frente. Esse é um segredo. Nós não olharemos para trás se tomarmos a nossa cruz diariamente. Mas se deixarmos de tomar a nossa cruz, um dia que seja, se não vivermos o que Paulo diz, dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim, para vivermos o que Paulo disse, já agora eu estou crucificado com Cristo Jesus. Se nós não vivermos isto, se nós abrirmos mão disto, estaremos dando oportunidade a não sermos aptos para o reino de Deus. Por isso Paulo diz, eu reduzo o meu corpo ao pó, para tendo pregado o evangelho, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É necessário, eu quero pôr a mão no arado. E eu quero ter a capacidade de não olhar para trás. Eu não quero estar preocupado, pensando que eu faço determina a retidão do que eu estou fazendo. Não, é seguir a Cristo que determina a minha retidão. Você não será reto, e a tua obra não será reta, não será justa, não será perfeita, se você não seguir a Jesus Cristo. É a única forma de garantir plenamente a retidão do nosso trabalho. Amado e querido Deus, nós nos consagramos ao Senhor e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a vivermos realmente essa verdade, a não olharmos para trás, a não tirarmos o foco, ó Senhor, da obra que temos que fazer, a estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Na noite em que